Oi, boa noite a todos. Tudo bem? Estão me ouvindo direitinho aí? Tudo certo, né? Então, meu nome é Ricardo Pena, para quem não me conhece. A gente vai conversar um pouco hoje sobre as virtudes e os vícios, né? Mas antes da gente começar, vamos, como de costume, nos concentrar um pouco, nos esquecer dos problemas, das tarefas, dos empecilhos do dia a dia, pensar em coisas boas, coisas alegres, elevar o pensamento aos mentores dessa casa, a Jesus Cristo, ao Pai Maior, pedir para que todos possamos ser abençoados, que recebamos as energias salutares que a espiritualidade já está preparando, tanto aqui na sala de palestra, quanto ali na sala de passe, e que todos nós possamos voltar para casa hoje melhor do que chegamos, mais tranquilos, mais serenos, e que possamos também assimilar um pouco desse conhecimento, dessa doutrina espírita, que potencial tão grande tem de nos ajudar, nos auxiliar a compreender melhor aquilo que acontece conosco. Que assim seja. Então, eu escolhi essa imagem aqui os dois lobos, né? Temos o lobo mau e o lobo bonzinho aqui, das trevas e o lobo da luz. Que ela me lembra, tem uma parábola que conta que um senhor, um velhinho, estava conversando com o neto dele, né, com a criança, e ele fala, sabe, meu filho, meu netinho, que dentro de cada pessoa, de cada um de nós, dentro da cabeça de cada um, é como se existissem dois lobos lutando ferozmente um contra o outro constantemente. E um é o oposto do outro. Um lobo, ele representa tudo que há de mal, de ruim, de ignóbil no ser humano, né? O orgulho, a vaidade, a raiva, a cobiça, a ira, a inveja. E o outro é o oposto. Ele defende tudo que existe de bom em cada um de nós. Fraternidade, o amor, a serenidade, a paciência, a tranquilidade, a caridade, a tolerância, a justiça, a sabedoria. E eles estão constantemente lutando, brigando lá. E a criança pergunta para ele, pro avô, né? Avô, mas qual que é mais forte, né? Qual que ganha a briga? E o avô responde, bom, depende de qual se alimentar. E a gente vai ver aqui ao longo dessa próxima hora, né? Falar um pouco mais, que é mais ou menos assim que funciona mesmo. Depende de qual que a gente está alimentando. Então, vamos ver algumas definições, né, do dicionário, alguns sinônimos. Primeiro, do que seria o vício. Tendência específica para algo indecoroso ou nocivo, ou qualquer ato ou conduta por essa tendência, né, indecorosa ou nociva motivada. Defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa. Eu até tiraria o grave daqui, né? Um vício seria um defeito ou imperfeição, um vício grave seria um defeito ou uma imperfeição grave, mas só para ser fiel aí ao dicionário onde eu peguei essa definição. E aqui uma definição um pouco mais completa, digamos assim, né, do latim vitium, que significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo, Se a gente faz uma vez só, não é um vício, né? Pode ser um comportamento ruim que a gente não queria ter feito, mas se a gente não faz isso constantemente, não adquire um hábito, ele não é um vício. É só um comportamento que a gente não quer, né? Um comportamento ruim, que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado ou a quem ele convive. Causa algum prejuízo à pessoa, ao indivíduo ou a quem convive com ele. Esse algum prejuízo não seria necessariamente um prejuízo financeiro, econômico, né? Um prejuízo material, pode ser também um prejuízo social, né? Na convivência em família, convivência em sociedade, prejuízo intelectual, algo que a gente deixa de aprender ou aprende algo equivocado. Tem muitos tipos de vício, né? A gente pensa em vício, a princípio, vício tipo drogas, álcool, tabaco, mas indo nesse sentido aqui, vício sendo tudo aquilo, todo hábito repetitivo que causa algum prejuízo ou que traz algum resultado indesejado, a gente tem vários outros vícios. Um vício de linguagem, de falar algo errado, de conjugar algum verbo errado,
vícios alimentares, né, de comer em hora errada, de se alimentar de maneira errada, vícios, hoje em dia, até o desenho aqui, né, do celular, lá, a pessoa, o indivíduo preso, viciada, né, refém do celular e das redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Eu gosto de falar, eu brinco que hoje a maioria das pessoas, o pessoal está aqui navegando na internet, né? A maioria está, na verdade, naufragando na internet, não está navegando, né? Porque quem está navegando sabe onde que está e sabe onde quer ir. E o bom navegador ainda traça uma rota melhor e otimizada para chegar mais rápido e se esquivar dos problemas, dos percalços do caminho. Mas quem está ali consumindo o feed do Instagram, do Facebook, do Twitter, não está navegando, ele está só tá indo com a correnteza, né? Está sendo levado, está literalmente naufragando aí na internet. Aqui vamos ver então alguns significados, né? Algumas definições de virtude. Hábito de praticar o bem, o que é justo, excelência moral, probidade, retidão, boa qualidade moral, o conjunto de todas as boas qualidades morais, seria o conjunto das virtudes, né? A austeridade no viver, força moral, valor, valentia, coragem, ação virtuosa, castidade, pudicídia, né? Que está ligado com a castidade, aqui, com a pureza, digamos assim, validade, força, vigor, qualidade própria para produzir certos e determinados resultados, propriedade, eficácia. Aqui a gente fala em virtude no campo profissional também, né? Quem é artista, é um exímio músico, fala que é um virtuoso, né? Um virtuose. Mas também em outras profissões se aplicam. O cozinheiro, que é um excelente cozinheiro, um chefe de cozinha, é um virtuoso naquilo que ele está fazendo, assim como qualquer profissão, né? Um dentista, um médico, um engenheiro, um professor, um mestre, né? Que ensina muito bem, é um virtuoso naquela profissão que ele decidiu abraçar, que ele decidiu seguir. Aí, virtude é a disposição da alma de agir no bem. Aqui meio que indo ao encontro como sendo o oposto do vício, né? O vício sendo todo hábito que causa algum resultado indesejado, algum prejuízo. Aqui é todo hábito, toda a disposição da alma de agir no bem, de procurar crescer, melhorar, se desenvolver cada vez mais. É uma virtude, do latim virtus, é uma característica de excelência, incluindo características que podem ser morais, sociais ou intelectuais. Aqui ele já divide as virtudes em três grandes grupos, né? 3 grandes classes, digamos assim. As virtudes morais, que estão relacionadas aqui realmente ao bem, né? Os valores morais, os valores éticos, da caridade, da tolerância, da paciência, do amor incondicional. Virtudes sociais, ligadas aí mais no nosso dia a dia, né, no conviver, no trabalho, em casa, em sociedade, na comunidade, na vizinhança, como que a gente se porta nesses meios, como que a gente age nesses meios, e intelectuais, que é mais ligado realmente ao conhecimento, à razão, à sabedoria, né, o discernimento, tomada de decisão, saber o que é melhor, o que é pior. Porque veja aqui, a virtude é a disposição da alma de agir no bem. Se a gente não sabe o que é o bem e o que é o mal, como é que a gente vai escolher, né? Então, precisa minimamente dessa sabedoria, desse desenvolvimento intelectual, desse conhecimento, de saber discernir uma coisa da outra, o bem do mal. Na ética prática humana, uma virtude é uma disposição para escolher ações que consigam demonstrar elevados padrões morais. Então é isso, né? Escolher ações que consigam demonstrar esses padrões morais elevados. Tem uma questão, acho que a 894 do... não. Essa disposição de padrões morais elevados, né, na caridade, comunicação, e a gente pode desenvolver virtude nas várias áreas da vida. A gente pode ter uma fé viciada e pode ter uma fé virtuosa, né? Fé viciada, aquela fé cega, fanática. Uma fé virtuosa seria uma fé com conhecimento, uma fé racionalizada, uma fé comedida, né? Sabendo discernir uma coisa da outra, que pratica tolerância, que não vai cometer um crime, um abuso, uma agressão em nome daquela fé. E assim, todas as áreas da nossa vida, na área do conhecimento, a gente pode desenvolver, praticar alguns vícios e algumas virtudes.
Aqui, a virtude é entendida por Aristóteles como uma prática e não como sendo mero conhecimento. Ou seja, precisa ser praticado, né? Não adianta eu saber definir o que é virtude, listar todas as virtudes, ter ali todos os sermões, as parábolas de Jesus de cor e salteado, mas não praticar ela. Então, a gente precisa praticar, precisa ser um hábito. A virtude é a escolha das ações, então é sempre que a gente está agindo. O conhecimento em si não é o conhecimento, digamos, é parte da virtude, mas a virtude a gente demonstra nas ações, no nosso dia a dia. Não sendo mero conhecimento ou algo natural que cada humano possui, sendo essa a razão pela qual se faz necessária a sua prática constante como um hábito, né? Que hábito, ninguém nasce tendo hábitos, né? Hábitos a gente desenvolve com o passar do tempo, com as nossas decisões, com as nossas atitudes. E a prática da virtude inclina a pessoa para o bem, que é a busca da felicidade. Então, praticando essa virtude, exercendo essa virtude, que a gente vai se inclinar para o bem, que a gente vai desenvolver esses valores morais e éticos dentro de cada um de nós, e com isso alcançar, né, construir essa felicidade interna, que é o reino de Deus em cada um de nós, né? Aqui uma referência mais espírita, né, a questão 893 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem ali: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, até a mais ínfima da virtude é meritória, né, que a pessoa já se dispôs, se esforçou para desenvolver, para fazer algo bom. A virtude sempre criar resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, há alguma virtude sempre que a gente voluntariamente busca combater um vício, busca combater alguma má tendência, alguma má inclinação que a gente tem. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próprio, sem pensamento oculto. Que é isso, sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próprio, sem pensamento oculto, sem segundas intenções, né? É uma das máximas de Kardec, né? Fazer o bem sem olhar a quem e nem pedir nada em troca, nem esperar nada em troca. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade, realmente a caridade pura, né? Você fazer o bem pelo bem em si, por querer fazer a vontade do Pai, né? Ele disse: sede perfeitos como eu sou. Então, essa caridade pura seria a maior das virtudes, né? Segundo os espíritos respondem para Allan Kardec nessa questão. E na questão 909, ele pergunta também: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vencer os seus vícios, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Quase um tapa na cara, né? Tipo, é fácil, é só querer fazer. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E isso é bem verdade no nosso dia a dia, né? A gente vê, é comum, assim, aquelas famosas promessas de ano novo, né? Vou emagrecer, vou fazer exercício, vou me alimentar melhor, vou tratar melhor meu filho, meu cônjuge, que vou parar de criar encrenca em casa, não vou brigar mais no trânsito. A gente tem uma certa vontade de fazer isso, mas e o esforço para fazer, né? Normalmente é mínimo, é pequenininho. Então, a gente precisa se esforçar para praticar essas virtudes. E, embora essas virtudes elas dependam desse desenvolvimento intelectual, né, do conhecimento do bem e do mal, os espíritos nos informam que naturalmente elas não desenvolvem de maneira concomitante, né, de maneira equilibrada. Muitas vezes a parte intelectual se desenvolve primeiro e depois vem a moral. E muitas vezes que a gente precisa desse conhecimento para desenvolver a sabedoria para discernir o bem do mal. E a sabedoria é necessária, né? A gente pensar, por exemplo, o amor sem um conhecimento, sem uma bondade, ele se torna ou fanático ou bobo, né? Piega, você está amando abundantemente, mas sem bom senso, sem equilíbrio.
A justiça, se não tiver bondade, se não tiver conhecimento, se não tiver amor por trás dela, ela fatalmente se torna leviana, cruel, né? Até com áreas de vingança, e deixa de ser justa. Então, tudo precisa do conhecimento, da sabedoria para desenvolver essas virtudes morais também. Que, frases de Jesus, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. O que falta é vontade. Se a gente tiver essa vontade de melhorar e um mínimo de esforço, a gente consegue fazer muita coisa, né? Então, tem uma palestra do Haroldo que ele fala aquela passagem de Jesus com o legislador lá, Haná, que ele começa a debochar de Jesus, né? Fazer perguntas capciosas, e Jesus fala lá: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel ao superior ao da boa vontade sincera. Então, a boa vontade aqui, ela é capaz de fazer muitas coisas, né? Que aí o Haroldo fala lá daquela passagem que ele fala: vós sois o sal da terra. Várias interpretações, né? Essa que eu gosto, que faz sentido aqui, que ele faz, quando você vai fazer um arroz, você põe 1 quilo de arroz e 1 quilo de sal. Você põe 1 quilo de arroz e uma pitadinha de sal, né? E aí a gente é mais ou menos assim, o sal da terra. A gente, com um pouco de boa vontade e um pouco de esforço, a gente consegue fazer muito, a gente consegue multiplicar muito, a gente consegue fazer muito sobre nós, se melhorar, vencer os vícios, construir, edificar essas virtudes, e também dar o exemplo, né? Fomentar isso, ser luz na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, onde quer que a gente frequente aí. E aqui, esse é o ciclo dos hábitos, né? Tudo começa com um pensamento. Se a gente tem pensamentos bons, pensamentos positivos, de crescimento, de amor, de bondade, de perdão, de caridade, de misericórdia, isso vai naturalmente fazer com que surjam emoções e sentimentos positivos, né? Alinhados com aqueles pensamentos. E essas emoções, esses sentimentos vão nos levar às ações, a comportamentos. Isso é muito verdade. Quem estuda um pouco de neurociência, de comportamental humano, de programação neurolinguística, sabe, o marketing usa isso muito hoje. Você acha que você está tomando decisões conscientes, que você está tomando ações, comportamentos, que você é o dono de si mesmo. Na verdade, tem um monte de mensagem subliminar ali, de pensamentos e sentimentos que te colocaram gatilhos mentais que te levaram àquele comportamento. Então, isso é inconsciente, né? Automático, é natural do ser humano. E esses comportamentos vão te trazer alguns resultados. Resultados podem ser positivos ou podem ser negativos, né? Depende do que você quer, depende de quais eram os seus objetivos, seus pensamentos. E é aqui que está o pulo do gato, digamos assim, para quebrar um círculo vicioso e transformar ele num ciclo virtuoso, ou iniciar um novo ciclo virtuoso. Se a gente está... Por exemplo, o medo, né? Um dos grandes males da humanidade atualmente é a ansiedade. E a ansiedade tem muito esse vício no medo hoje, né? O medo de ficar doente, o medo de ser assaltado, de ser roubado, o medo de bater o carro, o medo de não conseguir entregar o trabalho o que precisava fazer, de não conseguir passar na prova, medo de não ter dinheiro para pagar a conta. E esses pensamentos de medo vão gerar emoções, sentimentos alinhados com esse medo, vão gerar ansiedade, vão gerar falta de confiança, e isso inconscientemente, né, essas crenças, essas emoções, vão te levar a comportamentos que vão fazer com que aqueles pensamentos se concretizem, se materializem. Você vai, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, você vai lá e não vai conseguir mesmo, né? Porque não porque você não é capaz, que você não pode, que isso não é para você, mas porque você está sintonizado nessa frequência, nesses pensamentos, nessas emoções, e naturalmente aquilo que você está pensando, que você está focando, vai acontecer. Então, se eu tenho um resultado indesejado aqui, eu posso olhar para aquilo e falar: eu sabia que isso não ia dar certo, e vai piorar, e está indo tudo ladeira abaixo. E se vitimizar, né? A gente tem muito um outro vício muito comum do vitimismo. Que nunca sou eu o culpado, o responsável.
Ah, é porque fulano fez isso, é porque o cara me fechou no trânsito, é porque o governo não faz nada, é porque o dólar está alto, é porque está chovendo, é porque está frio. Ah, não vou no céu hoje não, porque está muito frio. A culpa é do tempo que você não teve aquele esforço para fazer com que seja cumprida a tua vontade. Não, a responsabilidade é sempre nossa, né? Cada um de nós é integralmente responsável por cada um dos nossos resultados. Então, se você chegar aqui e tiver um resultado indesejado, você pode olhar com essa imaturidade, né, de vitimismo e fomentar pensamentos negativos e retroalimentar esse ciclo negativo, esse ciclo vicioso. Ou você pode olhar para aquele resultado com um pouco mais de maturidade, compreensão, né? O Espiritismo nos dá essa compreensão de que nada acontece por acaso. Se eu estou passando por uma dificuldade, é uma doença, é algo realmente está fora do meu controle, uma catástrofe, tudo bem. É um problema, vão ter que enfrentar, vão ter que passar por isso, mas está na rédea, está nas minhas mãos tomar uma ação para mudar aquilo, para melhorar, ou para minimizar o prejuízo, os problemas, né? Então, a gente pode ver que, o que eu posso fazer para melhorar aquele resultado, para impedir que ele aconteça. E isso com coisas simples, né? Tive uma discussão hoje no trabalho, mas fulano é muito difícil, é complicado, o cara é ranzinzo e é chato, e só quer bater e criar encrenca. E se você entrar nesse ciclo dele, nesse modus operandi dele, é isso que ele vai fomentar e a encrenca tende a crescer, né? Os conflitos tendem a aumentar. Agora, se olhar aqui, não, mas ele tem uma intenção positiva, ele está querendo entregar outra coisa, ele tem outra prioridade, deixa eu conversar com ele, vamos tentar alinhar, né, ver o que dá para fazer para melhorar, ou não, realmente o cara só quer criar problema. Bom, deixa eu tentar, sei lá, fazer uma outra abordagem com ele, deixa eu tentar mudar isso, ou transferir esse projeto para outra pessoa. A gente sempre tem algumas opções de como melhorar, sair desse ciclo vicioso e obter melhores resultados. Então, esse é o pulo do gato aqui, ó. Cuidar dos nossos pensamentos. Orar e vigiar, né? O que é orar e vigiar? É cuidar dos seus pensamentos. Vigiar para não cair em tentação, não pensar coisa ruim, não pensar coisa negativa, não entrar nesse ciclo negativo. E orar para pedir forças, pedir sabedoria, para discernir uma coisa da outra, para fazer as melhores escolhas, seguir os melhores caminhos, agradecer aquilo que você tem, os poucos resultados que você já conseguiu. Então, os pensamentos é a única coisa que a gente, de fato, tem controle, né? A gente tem uma ilusão muito grande de controle também, porque eu tenho a minha casa, eu tenho meu emprego, eu tenho meu carro, eu tenho uma vida estável, eu tenho saúde, eu me alimento bem, mas aí vem a roda da vida e vira tudo de ponta cabeça, puxa o teu tapete, derruba o teu teto, vem uma doença, um câncer, uma catástrofe natural, né? A gente teve recentemente as chuvas no Rio Grande do Sul ali. Realmente a gente vê que a natureza, a vida é muito maior do que a gente, né? O controle que a gente acha que tem é só uma ilusão, mas de fato está tudo nas mãos de Deus. E a única coisa que eu tenho controle, meus próprios pensamentos. O resto vai seguindo conforme as coisas evoluem, né? Mas a única coisa que eu tenho efetivamente controle são meus pensamentos. E aqui uma pergunta interessante. Podemos estar no vício e na virtude ao mesmo tempo? Porque nenhum de nós é perfeito, né? Nenhum de nós é plenamente virtuoso. Mas também nenhum de nós é completamente ignorante, ali, demoníaco, né? Está 100% no vício e quer só o mal o tempo inteiro. Mas os espíritos nos respondem que a gente não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? Quando eu estou, naquele instante que eu estou no vício, que eu estou cometendo um erro, que eu tenho um rompante de raiva, um desequilíbrio emocional, ali eu estou no vício, eu não consigo estar na virtude ao mesmo tempo. Às vezes, uma fração de tempo, um instante depois, putz, me arrependi, né? Não devia ter estourado, não precisava ter sido tão elevar o tom da voz, tão agressivo. Aí ali você vai exercer a virtude oposta àquele vício, né? Você vai começar a tentar minimizar os efeitos, tentar reparar e não cair mais naquele vício. Mas no momento que você está no vício, você não está na virtude. E a recíproca é verdadeira. No momento que você está na virtude, que você está orando, que você está fazendo a caridade, que você está praticando a tolerância, que você está buscando desenvolver a paciência,
Naquele momento que você está focado, concentrado numa virtude, envolver um conhecimento, um valor moral, a gente não está no vício. A gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, um detalhe aqui é você parar para pensar no final do dia, né, o quanto que eu fiquei no vício, o quanto que eu fiquei na virtude. E o quanto que eu fiquei na ociosidade também, não estava fazendo nada, estava só olhando para o teto, descansando. Descansar é bom também, é necessário, nosso corpo físico precisa desse repouso, né? Mas aqui a ideia é que a gente tenha mais somas de pequenos momentos em virtude do que pequenos momentos em vício. E isso é algo que a gente consegue desenvolver, né? A gente tem a consciência, porque por mais que a gente não tenha uma sabedoria muito grande, transcendental, aonde que está escrito as leis de Deus? Dentro de cada um de nós, né? Na nossa consciência. Então, por mais que você fale, não sei, para mim, eu acho que eu estou certo e está todo mundo errado, isso é um rompante imediatista. Se parar para pensar e analisar e pensar naquela definição do vício, mas essa atitude, esse comportamento, essa reação, ela vai trazer algum prejuízo, algum resultado indesejado para mim ou para alguém que está ao meu redor, para alguém que está envolvido naquela situação? Se tem algum resultado negativo, algum resultado indesejado, aquela ação não é a melhor possível. É uma ação negativa, é uma ação que está sendo sustentada, né, um comportamento que você está tendo em função de outros vícios mentais, comportamentais, emocionais, da sua estrutura, da sua trajetória, né, da sua visão de mundo. E falando nas virtudes, me lembro, né, as 7 virtudes, as 7 bem-aventuranças que Jesus nos deu, nos passou no Sermão da Montanha, o Sermão da Bem-aventurança. Ele fala 7 virtudes para chegarmos ao reino dos céus, né, que é realmente para construir essa felicidade, desenvolver esse potencial todos que nós temos. E eu gosto de pensar nessas virtudes, para mim faz muito sentido, como se fosse uma pirâmide. Você conhece a pirâmide das necessidades de Maslow? Primeiro você tem que ter lá a segurança, né, uma moradia, para depois pensar em comida, você está alimentado, está seguro, você vai pensar em valores, em virtudes, até desenvolver o seu bem maior, a sua missão de vida. Mas se você não tem onde dormir, não tem o que comer, você não vai pensar em missão de vida, né, não faz sentido. E aqui, para mim, é mais ou menos isso. Ele coloca ali numa sequência em que, se você não desenvolver a primeira virtude, a primeira bem-aventurança, você não vai conseguir desenvolver a próxima. Então, vamos ver, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, né? Pois deles é o reino dos céus. É isso que ele quis dizer com pobre de espírito, né? Aqueles que se rebaixam, se apequenam para se doar ao próximo, né? Para ver a grandeza, ver a criação, ver os irmãos, a sociedade como algo maior que eu. Então, eu anulo o meu ego, meus bens, minhas vontades pessoais, para fazer um bem maior para a comunidade, para o todo, para o meu próximo. Bem-aventurados aqueles que choram, resignados, pois serão consolados, né? Aqueles que choram, aqueles que sofrem. Mas aqueles que sofrem resignados, que serão consolados. Se eu estou sofrendo, e eu tenho humildade de entender que isso não é por acaso, que tudo tem um motivo, que esse sofrimento está aqui para me ensinar alguma coisa, para me aprender, construir alguma coisa, ou até para demonstrar, né, se eu estou numa missão de vida, não necessariamente tenho que resgatar algum mal, mas eu estou aqui para cumprir uma missão, para dar um exemplo, e eu tenho essa humildade, eu tenho condições de sofrer, de chorar de maneira resignada. Agora, se eu não sou humilde, se o meu ego, o meu orgulho fala mais alto, você acha que eu vou chorar, que eu vou sofrer de maneira resignada? Ou eu vou ser aquele vitimista que vai botar a culpa nos outros, que vai praguejar contra Deus, que vai brigar com Deus e o mundo e querer vingança? Muito provavelmente, né? Quem não é humilde, dificilmente será resignado. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Os mansos de coração, né? Os que não são agressivos, não têm esse rompante, os serenos, os tranquilos. Você acha, voltando ali na humildade, a resignação. Alguém que é resignado, se resigna com o mal, com o problema, com o seu próprio sofrimento, ele consegue desenvolver essa mansidão.
Porque ele sabe justamente que nada é por acaso, que aquilo acontece por um motivo e que é para o próprio bem, para o próprio engrandecimento dele. Mas se a pessoa não é resignada, se ela está na ira, na cólera, nesse vitimismo, praguejando contra Deus, será que ele vai ser manso? Ou será que ele vai ser combativo? Será que ele vai dar explosão, dar vazão a essa raiva, ao seu ego, ao seu orgulho? Bem-aventurado você que é justo, pois é para você o reino dos céus. E aí a mesma coisa, né? Alguém que não é manso, que é agressivo, que é explosivo, vai conseguir ser justo? Talvez até sim, quando estiver tratando de problema de terceiros, né? Quando não mexer com os valores, com os bens, com o pessoal dele. Mas se é o dele que está envolvido no problema, ele vai de novo lá desenvolver, vai mexer com o ego, mexer com o brio dele, com o orgulho dele, e essa justiça muitas vezes vai se transformar em agressividade, em vingança. Então, só consegue ser justo quem é lá humilde, resignado, manso de coração. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mesma coisa, né? Alguém que não é justo, alguém que é injusto, vai conseguir ser misericordioso? Provavelmente não quando o problema for com ele mesmo, né? Com terceiros, talvez até sim. Mas a misericórdia aí, Jesus então coloca aí como sendo o que a gente precisa, né? A gente fala bastante de misericórdia, né? Jesus falou muito que a justiça é para a sociedade, os grupos devem exercer a justiça, mas o dever de cada um, de cada ser, de cada indivíduo, é praticar misericórdia, né? Praticar caridade. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Então, para a gente desenvolver essa misericórdia, a gente tem que ter ali pelo menos um pouquinho, né? 100% misericordioso, ninguém vai conseguir ser aqui, né? O exemplo que Jesus deu é um superlativo muito grande, mas para conseguir desenvolver um pouco de misericórdia, a gente já tem que ter desenvolvido um pouco das bem-aventuranças e das virtudes anteriores ali citadas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Que são os puros de coração, né? Quem são os puros de coração? Aqueles que efetivamente querem o bem sem olhar a quem nem pedir nada em troca. Puros de coração, então são aqueles que são humildes. Aqueles que, além de humildes, são resignados. Além de serem resignados, são mansos, são justos e são misericordiosos. Esses são os puros de coração, que realmente praticam a virtude maior lá, que falou na definição anterior lá, de praticar a caridade sem absolutamente nenhuma segunda intenção, né? Sem querer nada em troca. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, os pacificadores são aqueles que, além de ser puros de coração, transbordam essa pureza, essa luz e envolvem, impactam, incentivam todos aqueles que estão ao seu redor, né? Que multiplicam essas bênçãos, essa pureza de coração. Esses são os pacificadores. Aqui, só para listar alguns, né, os 7 pecados e as 7 virtudes capitais cristãs. Aqui, provavelmente, a gente tem uma cultura católica muito forte, né, muito presente no Brasil. Então, algumas coisas aqui são até questionáveis, mas a ideia aqui é que um vício estaria de um lado e essa virtude do outro oposto, né? Isso aqui eu gosto dessa visão, dessa tabelinha, porque ela dá uma ideia para a gente de como combater o vício. Se eu estou no orgulho lá, o oposto, né, do ego, pensando só em mim e não preocupando com o próximo, eu vou quebrar esse vício e desenvolver a virtude que é o oposto dele, é a humildade. Se eu estou ali sofrendo com a inveja, muitas vezes é algo inconsciente, né? É da nossa cultura, da nossa própria bagagem espiritual. A gente vê muito nas crianças, né? Crianças que já têm algumas tendências. A maioria delas tem empatia com o próximo, né? Vê uma outra criança chorando, machucar, vai lá, tem um rompante natural imediato de querer ajudar, de procurar ajuda. Mas a gente vê outras coisas, por exemplo, fúria e paciência. Em crianças que são mais explosivas, né, mais furiosas. Só contrariar ela já dá um escândalo e faz manha.
e outras são mais pacientes, são mais mansas, são mais serenas. Então, aqui os opostos, né? Orgulho, humildade, inveja, bondade. No extremo do vício, a gula, na outra, a temperança, o equilíbrio, né? A alimentação. Um, a luxúria, os excessos, os distúrbios sexuais, no outro, a castidade, né? A ausência desse impulso sexual inferior. De um lado aqui a fúria, a combatividade, os estouros, os rompantes. Do outro, o exercício da paciência. Então, se eu estou nessa fúria lá, não consigo me segurar no trânsito, eu sei que eu preciso melhorar. Em casa já melhorei, mas se alguém me fecha no trânsito, eu não consigo parar para pensar, né? Eu reajo instantaneamente. Eu tenho que exercitar a paciência. E como é que a gente exercita isso? Lembrando lá do ciclo dos hábitos. Eu fiz isso a primeira vez, putz, não era bem isso que eu queria, isso não é legal. Eu xingar, gritar, buzinar, vai trazer algum resultado positivo para mim, para alguém que está do meu lado, para o cara lá que me fechou? Não. Então, pensa o que eu posso fazer de melhor da próxima vez. Vai cultivando esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções. E, aos poucos, a gente vai conseguindo mudar esses hábitos negativos, sair desses vícios, né? Provavelmente você não vai ver uma melhora na quantidade inicial, né? Se você tem esse rompante, esse vício muito enraizado em você, você vai, próxima vez que acontecer isso, que você for fechado lá, você vai dar uma buzinada e já parou para pensar, opa, eu reagi, mas eu não xinguei mais, né? Não me exacerbei, não me exasperei tanto assim. Aí, da próxima vez, vai levar outra fechada, você já vai... Pensei em reagir, mas nem meti a mão na buzina. E depois isso vai virar algo natural. Você vai trocar aquele ciclo vicioso, aquele ciclo negativo, por um ciclo virtuoso. Você já passou por aquela lição, né? Já desenvolveu aquilo. Já venceu a fúria, aqui no exemplo que a gente está dando, né? De um lado, a ganância, a avareza, né? O lucro pelo lucro, o excesso dos bens materiais. E do outro, a caridade. O desapego do que é meu para poder doar, auxiliar o próximo. A preguiça e a diligência, né? O trabalho, a disciplina para combater essa preguiça, essa inércia no ócio. A gente falou bastante de humildade como sendo a base das bem-aventuranças, né? Das virtudes para se construir o reino dos céus. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a virtude, né? O que seria essa virtude da humildade? É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, né? Essa consciência das próprias limitações, né? Se apequenar, compreender a sua pequenez frente à grandeza do universo, frente a Deus, frente ao todo que existe, né? E se colocar nessa posição. O humilde não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque em que se encontra. Ele simplesmente faz o bem porque ele acredita, ele sabe que aquilo é algo bom, ele se diminui por compreender que ele realmente é pequeno frente à grandeza do universo de Deus, não buscando elogios, buscando uma posição de destaque, buscando ser ovacionado, né, endeusado por causa disso. Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec coloca lá que sem a humildade apenas ostentais virtudes que na verdade não possuís. Isso vai bem de encontro com a nossa sociedade, né? A gente tem muito essa máscara da sociedade, o contrato social, né? O famoso contrato social que ninguém assinou, ninguém nunca leu, mas todo mundo é obrigado a seguir. E tem muita coisa desse contrato social nosso do dia a dia que vai contra aquelas bem-aventuranças, né? Contra os valores morais mais elevados. Hoje a gente já está superando um pouco isso, mas se alguém bate em você, é esperado que você se defenda, né? Que você reage, vai ser saco de pancada. Uma criança na escola, até décadas atrás, era normal um duelo lá, décadas não, né? Uns séculos atrás, você ir lá defender sua honra. Não, fulano matou meu irmão, eu vou lá matar ele também. Não, matar nunca foi certo, mas existia essa pressão da sociedade para que se alimentasse esse ego, né? A lei de Talião, ouro por ouro, dente por dente, roubou, vou lá e corta a mão, matou, morreu. Então, tem a sua utilidade em determinada fase da nossa evolução, né? dessa maturação consciencial da humanidade, mas
é só uma capa, né? Você está ostentando uma virtude que, na verdade, você não possui se você não for humilde. Você está fazendo a caridade com a intenção de se mostrar que é caridoso, com a intenção de, não, eu preciso fazer a caridade porque todas as religiões falam que tem que ser a caridade, fora da caridade não há salvação, e a caridade é o caminho para o céu, então eu quero isso, eu quero me salvar. Mas você não está fazendo de coração, você não tem humildade para fazer aquela caridade de verdade, você está dando migalhas lá do que te sobra, não, eu tenho dinheiro, eu vou lá e dou meu dinheiro e estou fazendo a caridade e está tudo certo. Não é bem assim, hein? A caridade de verdade tem que ser feita de coração. É claro que o que te sobra pode ajudar os outros, vai contar. É um méritozinho, sim, na sua ficha espiritual, né? Mas se você doou do seu tempo, não tenho dinheiro, mas eu posso doar do meu tempo ouvindo as queixas de alguém, dando um ombro amigo, dando um bom conselho, compartilhando uma refeição, uma coisa assim, às vezes é muito mais relevante, muito mais importante do que doar o que está me sobrando sem consciência disso, da importância, né? Só esperando um pagamento de Deus, digamos assim, no futuro. E aqui eu peguei um pouco também da origem, né, da etimologia, do significado, de onde que vem a palavra humildade. Eu achei duas opções, duas vertentes ali. Uma que ela vem do latim humilitas, que significa pouca elevação, pequena estatura, abatimento, modéstia, que também dá essa ideia de pequenez, né, de se apequenar perante a grandeza do todo. E uma outra opção que eu vi que eu achei bem interessante também, não tinha feito essa ligação, é que alguns dizem que humildade vem da palavra humus, que humus é fertilizante, né? Resíduo orgânico que se decompõe ali e vira adubo, vira fertilizante, para que a vida possa renascer, possa florescer, crescer e se desenvolver. Olha como isso está bem de encontro, né, com toda essa humildade de se apequenar, se rebaixar perante o todo, para que se cresça, se floresça e que a vida se eleve. Aí uma reflexão ali, André Luiz traz lá no livro O Sinal Verde, do Chico Xavier. Estude a si mesmo, entendendo que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Então, conhece a ti mesmo, né? É uma frase famosa aí, que os gregos já falavam muito, escrito lá no tempo de Delfos. É interessante que ele traz que o autoconhecimento traz humildade, exatamente por isso, né? Quando a gente começa a se abrir, a entender essas verdades espirituais, que a realidade é muito maior do que esse mundinho material, as relações sociais que a gente vive aqui, esse autoconhecimento traz a humildade, se coloca a gente no devido lugar, né? Então, eu sou só um grãozinho ali, ó, o tamanho do universo, a quantidade de seres que existem. E sem a humildade é impossível ser feliz. Mais uma vez, leva à questão das bem-aventuranças lá, né? Que são as qualidades, as virtudes que a gente deve desenvolver para desenvolver a felicidade, para edificar o reino de Deus no coração de cada um. A humildade sendo a base delas, sem humildade é impossível ser feliz. E sem humildade, na verdade, a gente está ostentando virtudes que a gente não possui. A gente está só vestindo uma máscara de uma virtude que, na verdade, a gente não desenvolveu ainda. E aqui no plano físico, a gente não consegue desmascarar isso, né? Aqui a gente tem essa máscara, essa velação, é o comum, é o padrão. Mas quando a gente desencarna e vai para o lado de lá, para o plano espiritual, a gente não tem mais essa máscara, não consegue mais. Aqui por dentro eu estou odiando, explodindo, querendo bater, mas estou com aquela carinha de Mona Lisa ali, não, está tudo bem, eu te perdoo, eu te amo, sou grato, mas por dentro você não está fazendo isso. No plano espiritual a gente não consegue disfarçar. Ali, Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida, psicografia do Chico também, a humildade é um ingrediente oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Então, sem a humildade, a gente consegue aqui no plano material construir muita coisa, né? Mas a vida invariavelmente vai amargar. O vício do ego, do orgulho e tudo que deriva dele, fatalmente cobra o seu preço cedo ou tarde.
Então, por isso a humildade aí sendo a base de todas essas bem-aventuranças. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam um homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. O que ele está falando aqui, né? O maior obstáculo do progresso é o orgulho e o egoísmo, o progresso moral, né? Ele fala, o progresso intelectual tende a intensificar, a reduplicar a atividade desses vícios, conforme a gente tem valores morais ainda pouco desenvolvidos, mas se desenvolve intelectualmente. Eu sou mais capaz profissionalmente de me diferenciar no trabalho, eu consigo ter um retorno financeiro daquilo, e isso me traz prazeres, né? Eu consigo comprar mais coisa, ter um carro novo, consigo fazer uma viagem, comer uma coisa diferente, melhor, e o gosto dessas riquezas faz com que a gente estude, se desenvolva mais para adquirir mais riquezas, ficar mais rico, poder usufruir de mais bens, mas fatalmente esse desenvolvimento, esse esclarecimento intelectual vai esclarecendo o espírito. E conforme a gente vai colhendo os resultados amargos, né, daqueles vícios, do gozo, dos bens materiais, sem os valores morais, isso vai lapidando o espírito, não necessariamente numa única encarnação, mas ao longo das encarnações, e desenvolvendo a partir do progresso intelectual e a partir do gozo desses vícios, a gente desenvolve também as virtudes morais. Mais curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Aqui, já voltando para as realidades do espírito, né? Essa felicidade espiritual do reino do Pai, não dessas felicidade rápida, essas felicidades pueris que a gente tem do gozo dos bens terrenos, dos bens materiais, dos vícios, do consumo do álcool, do sexo, do abuso de todas essas benesses que a gente tem a oportunidade de usufruir aqui na carne, aqui no plano material. Então, quando a humanidade como um todo tiver essa consciência coletiva da realidade espiritual, esses problemas, esses vícios vão tender a diminuir realmente para que o planeta como um todo evolua, né? Mas para que isso ocorra, a sociedade, o planeta é composta de indivíduos, né? Cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa trabalhar seus próprios vícios, seus próprios problemas, suas próprias más inclinações. Questão 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo? A gente vai conseguir se livrar completamente do egoísmo? Essa aqui é a pergunta que Kardec faz. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reforme as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, mais uma vez, né, à medida que a gente se instrui a partir das coisas morais, que a gente desenvolve essa humildade, menos valor a gente tende a dar para as coisas materiais. Mas para que consigamos extirpar totalmente o egoísmo e o orgulho, precisa que as instituições humanas mudem também, né? Como comentei, o contrato social, a nossa sociedade fomenta muito desses vícios como sendo não só aceitáveis, mas tipo assim, impondo, é assim que você deve fazer, é o olho por olho, dente por dente. E tem, acho que é num livro do Chico também, que ele fala: substitua o egoísmo pela caridade e tudo será diferente. Ninguém procurará fazer o mal a seu vizinho, as iras e os ciúmes se extinguirão, e os homens viverão em paz, entreajudando-se ao invés de mutuamente se despedaçando.
Se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais passarão a ter por alicerce o princípio da solidariedade e da reciprocidade. Então, é essa mudança que a gente tem que fazer como sociedade, né? como planeta, como orbe planetário. E essa mudança depende de cada um de nós. Cada um tem que fazer a sua parte. Não tem solução milagrosa, né? Jesus não vai descer aqui e, num passe de mágica, transformar todo mundo em anjo. Cada um tem que, pelo esforço próprio, pelo esforço da própria vontade, se livrar desses vícios, desses males e substituí-lo pelas virtudes correspondentes. Questão 917. Qual é o meio de destruir-se o egoísmo, né? Como é que a gente faz isso, então? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. O Espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. É isso, né? É o desenvolvimento da humildade, a gente se apequenar frente a esse conhecimento da grandeza do todo, o tanto que a gente está ainda começando a engatinhar e o tanto que a gente ainda tem para chegar nas altas esferas espirituais ali, e usufruir dessa felicidade que os espíritos superiores nos contam, nos dizem que existe em outras paradas, em outros orbes. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-se às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros. Então, hoje a gente tem muito o extravasamento do egoísmo, né? É só a gente ligar a televisão lá, vai assistir o noticiário, o jornal, o que passa lá? Eles estão noticiando virtudes, amor, o bem, as ONGs todas fazendo bem, ajudando as crianças, as comunidades carentes. Ou o que predomina lá é a violência, é o estupro, é o roubo, é as falcatruas, a politicagem, latrocínios, genocídios, guerras. Por quê? Porque isso é o que dá Ibope, né? A maioria ainda está sintonizada ali naquele ciclo vicioso. Muitos ainda se comprazem com esse mal, com a violência. E isso é uma questão histórica também, né? A gente já melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar. A gente pensar lá nos romanos, né, na época de Cristo, 1000 anos atrás, qual que era a diversão do povo lá? Ir lá no Coliseu em Roma para ver os leões comerem os cristãos. Isso é diversão que se apresente? Na época era o comum, era o normal. Hoje já não é mais nada aceitável, mas a gente ainda vê que o que vende é isso, é a desgraça, os problemas, os males, né? Mas a gente vai passar dessa fase ainda, se Deus quiser. Aqui, essa pergunta, eu aconselho vocês a lerem lá no Livro dos Espíritos. A resposta dela é bem grande. Eu trouxe alguns trechos aqui para a gente conversar, mas ela é bem maior do que eu coloquei aqui. Tá? Então, continuando lá, os Espíritos dizem: o homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, a que perturbam todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na ofensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Então, ele está falando aqui do egoísmo, né? O egoísmo é o ego que gera o orgulho e é a base de todos os outros vícios. Essa ambição, a cupidez, inveja, o ódio, o ciúme, cobiça, todas elas estão, de alguma maneira, ligadas, sendo nutridas por esse orgulho, por esse egoísmo. Então, assim como a humildade é a base de todas as bem-aventuranças, a base de todas as virtudes, o orgulho, que é centrado do ego, né, produto do ego, do eu acima de tudo, o orgulho é a base também de todos os vícios, de todos os males da humanidade.
E, com o passar do tempo, o ser humano vai entender que esse orgulho é incompatível, né? O vício do orgulho é incompatível com a nossa felicidade e até da nossa própria segurança. Então, quando o orgulho for substituído pela caridade, não precisa mais pagar seguro, policial, presídio, como humanidade em si, né? Todo mundo vai estar seguro, vai estar mais preocupado em ajudar o próximo do que em tirar proveito do próximo para ter proveito próprio, né? Para si mesmo. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, por efeito do orgulho, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. E é assim que eles explicam, né? Que do mal nasce o bem. O mal traz sofrimento, e se a gente está naquele ciclo negativo de alimentar o mal, alimentar o vício, alimentar o ego, alimentar o orgulho, estamos alimentando esse sofrimento, alimentando esses resultados negativos, indesejados, até que a gente não aguenta mais, realmente tem que sair de algum lado. Tem que mudar, tem que quebrar esse ciclo vicioso. Então, quanto mais a gente sentir os efeitos, o sofrimento desse ego, desse orgulho, mais a gente vai sentir a necessidade de combatê-lo e de sair desse sofrimento, né? Que ele fala, é natural que a gente procure a felicidade. Ninguém está aqui para sofrer simplesmente por sofrer, né? E o seu próprio interesse a isso induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Então, lá, quer desenvolver as virtudes? Pratique a caridade. A gente já viu, a caridade vai desenvolver a humildade, mas não só a humildade, todas as outras virtudes também derivam da prática da caridade. As virtudes, a gente falou no comecinho, né? Não é o conhecimento, não é o conceito, é a prática, é a ação, é o hábito de fazer. Então vamos adquirir o hábito de fazer a caridade e com isso ela neutraliza, né? A humildade neutraliza todos os outros. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro, né? Nos outros mundos que por aí vierem. Aqui falando do vigiar e orar, né? Pensando num ponto de vista prático do dia a dia. Tá? Entendi que tem que fomentar, cuidar dos meus pensamentos, fugir dos vícios, passar mais tempo na virtude do que no vício. Mas como que eu faço isso, né? No dia a dia, no cotidiano. Uma das receitas lá dada por Jesus é o vigiar e orar, que nada mais é do que cuidar dos seus pensamentos, né? O vigiar. Então, procura sempre cuidar dos pensamentos, está pensando em coisas boas, orar, pedir força, pedir sabedoria, agradecer pelos resultados bons que já conseguiu. Outra prática do perdão. O perdão cura, libera, restaura. Perdoar sempre, né? Não 1, 5, 7, mas 70 vezes 7, quantas mais forem necessárias. E o perdão, muita gente tem uma concepção, uma ideia equivocada dele. A gente fala, não, você já perdoei, já esqueci. Esquecer não é perdoar, né? Quem esquece está com amnésia. São coisas completamente diferentes. Perdoar é você relembrar daquilo. Tem algumas fases do perdão, digamos assim, né? Alguns níveis, etapas de perdão. Mas o perdão não é esquecer, o perdão é você olhar para aquela situação, para aquela pessoa, para aquilo que te feriu, que causou um sentimento negativo, e não mais ter esse sentimento. Olhar para aquilo, lembrar daquilo e não ter mais essas emoções, essas sensações negativas que originalmente aquele evento, aquela pessoa te incitou ali, te proporcionou. Mas o perdão, na verdade, o perdão superior divino, ele vai além disso. E quando a gente entende que nada acontece por acaso, que tudo o que acontece com a gente é para o nosso próprio bem, né? Para a nossa própria edificação, para a nossa própria construção, para o desenvolvimento dessas virtudes todas que a gente falou, uma próxima etapa de você, eu já não tenho mais nenhuma negatividade com aquilo, mas conforme esse perdão se desenvolve, conforme a gente desenvolve, a gente amadurece, esse perdão adquire um outro nível, um outro status, da gente olhar para aquele problema, para aquele acontecimento que antes nos causava raiva, transtorno, ódio, sensação de injustiça, de algo desagradável, mas olhar aquilo com gratidão. Gratidão porque você aprendeu, você cresceu com aquilo. Gratidão porque aquilo te fez evoluir. E ao invés de desejar o mal da pessoa, daquele ser que te fez o mal no passado,
você vai ajudá-lo. Caridade desinteressada. Os pacificadores, fazer o bem sem olhar a quem, nem buscar nada em troca. Esse é o verdadeiro, maior perdão, né? O perdão em si é uma palavra, é um superlativo, né? O prefixo super, ele é superlativo. Na química a gente tem o radical de cloro, por exemplo, tem o hipoclorito, que é o menorzinho, menos molécula de cloro, clorito, clorato e o perclorato. O perclorato ele é superlativo, é a maior concentração numa molécula de cloro. Então, o perdão é o superlativo de doar. Perdoar é doar-se ao máximo. Perdão é uma palavra superlativa. Doar é amor, né? Perdoar é amar ao máximo. Amar é superlativo. E o amor se traduz pela caridade. Então, receita de Santo Agostinho, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Também aconselho que leiam, quem não conhece, quem não leu. Que ele fala... Kardec pergunta, não, mas como é que eu faço para me desenvolver, né? Para conseguir fazer tudo isso que vocês estão falando aí? Ele fala, fazei como eu fazia na minha encarnação, que é antes de deitar todo dia, pensa no que você fez no seu dia, né? Repassa as coisas boas ou ruins, faz aquela avaliação lá, quanto tempo eu passei no vício, quanto tempo eu passei na virtude, quanto tempo eu passei no ócio, na preguiça, né? E tentar melhorar, tentar aumentar as virtudes, diminuir os vícios, tentar diminuir toda a negatividade, né? Toda a reatividade, instabilidade emocional que te traz resultados negativos. Então, antes de deitar, fechar o olhinho, deita a cabeça no travesseiro e repassa o dia. Não precisa ser minuciosamente, né? Minuto por minuto. Você não precisa de 24 horas para repassar suas últimas 24 horas, mas pensar assim, no geral, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, teve alguma coisa que me desagradou, discutir com alguém, ou teve um conflito, às vezes não tinha nada a ver comigo, mas eu estava do lado ali, eu poderia ter feito alguma coisa para ajudar, para minimizar o problema. É ação, né? Virtude é ação. É o hábito de agir no bem. Então, o que eu poderia ter feito ao longo do meu dia para desenvolver um pouco mais alguma das virtudes que eu estou querendo desenvolver na minha vida? E, por último, aqui, a gratidão antecipada. Eu entendo que a gratidão é uma dos sentimentos, das sensações que mais nos aproximam de Deus, que mais nos elevam, nos conectam com o superior. Então, se eu quero alguma coisa, quero melhorar, ou quero uma casa nova, quero um emprego melhor, quero qualquer coisa melhor na minha vida, seja grato, mesmo que você ainda não tenha. Eu quero um relacionamento melhor, o clima lá em casa está saindo faísca para todo lado, aquele negócio é um estresse só. Então, essa gratidão antecipada por algo que você quer, mas não tem, vai atuar diretamente naquele ciclo dos hábitos. Você está agradecendo por algo que você quer, mas não tem, você está pensando naquilo, você está gerando sentimentos e emoções relacionados com aquele objeto pelo qual você está agradecendo. E isso vai naturalmente te colocar num ciclo ligado ao objeto dessa gratidão. Então, a gratidão antecipada é algo que eu não vejo muitos falarem, mas é algo que tem um poder, uma capacidade de realização muito grande. E era isso que eu tinha para falar, para compartilhar com vocês. Muito obrigado e tenha uma boa semana.